meus amigos e minhas amigas, estamos iniciando mais um Momento Jurídico, mais uma edição daquele programa de entrevistas, onde eu procuro trazer, onde eu convido pessoas que tenham realmente algo importante para nos dizer. Para a satisfação pessoal, eu tenho tido sorte, tenho ouvido aí na rua, conversando com amigos, e os nossos convidados têm agradado em cheio a todos os nossos telespectadores que nos honram e prestigiam com as suas audiências, Hoje eu estou trazendo um intelectual aqui do nosso estado, uma pessoa que tem um acervo cultural, que tem uma visão sociológica da vida importantíssima, que é o nosso caríssimo Diógenes Tenório Júnior, né? Filho do nosso caríssimo Diógenes Tenório, meu amigo pessoal, eu diria, mais ainda que é um irmão, que a magistratura me deu. Mas eu não quero perder tempo e nem quero privar os senhores e senhoras dessa conversa agradável e quero logo, meu caríssimo Diógenes, deixá-lo para uma primeira saudação aos nossos telespectadores. Por favor. Eu agradeço, doutor Jerônimo. Primeiro, a oportunidade de estar aqui, num programa que, como o senhor mesmo já disse, já marcou o seu espaço na televisão alagoana. Eu que sou um telespectador assíduo desse programa e que já vi tanta gente boa passar por aqui, lhe confesso que não somente satisfeito, eu fico sobretudo honrado de poder hoje estar aqui com o senhor e conversar com a sociedade alagoana sobre os assuntos que são de interesse de todos nós. Perfeito. Eu quero lhe dizer, quero deixar claro, quero fazer o que se chama de colocar o sinete de que a honra e o prestígio com a sua presença aqui, quem ganha somos nós. Muito obrigado. Então, em nome meu próprio, em nome da equipe que nos acompanha aqui, eu quero dizer que a honra é nossa. Mas, meu caríssimo Diógenes Júnior, você não é de Maceió, você é de Murici, né? Orgulhosamente, sou de Murici. Como é que foi? Você chegou a morar em Murici? Sim, ou sim. Nasceu aqui? Como eu sou matuto da beira do Mundaú com muito orgulho. Certo. Se é uma coisa, doutor Jerônimo, da qual eu não abro mão, é da minha condição de muriciense, né? Eu não nasci em Murici apenas por uma circunstância de logística. Na época não existia maternidade, hospital na minha cidade, certo. E eu nasci de um parto prematuro e a parteira da cidade, Dona Osana, de saudosa memória, recomendou a minha mãe que viesse dar à luz em Maceió. Então eu nasci aqui na Casa de Saúde Paulo Neto, pelas mãos do doutor Abelardo de Albuquerque, irmão do saudoso desembargador Paulo de Albuquerque. Mas tão logo passou o resguardo que ainda existia na época, eu voltei para Murici com poucos dias de nascido e lá permaneci até os meus 15 anos, quando eu tive que vir para Maceió, porque também lá não existia à época o então segundo grau. Meu caro Diógenes, eu olhava para você e achava que nós tínhamos alguma coisa em comum. Eu não sabia o que era. Digo, rapaz, eu tinha alguma coisa em comum com o nosso Diógenes Júnior. Tá, descobri agora. É que nós nascemos no mesmo ambiente, vamos dizer, topográfico. Pronto. Só que na minha época chamava-se Casa de Saúde e Maternidade Lessa de Azevedo. Muito bem. Você já nasceu com o nome Paulo Já nasci com o nome de Paulo Neto, na Cicinato Pinto, onde hoje é uma unidade do Hospital Sanatório. Exatamente. Eu tenho ali que meu pai me contou algumas histórias imorredoras. Né? Inclusive, na época, meu pai alugou um carro de praça para ir me buscar. Mas isso é assunto para um outro momento. Você viveu em Murici até que idade? Né? Eu vivi em Murici até os 15 anos. E eu posso dizer que Murici foi que me deu a base, né? Usando a expressão do Caetano Veloso, Murici foi que me deu régua e compasso. Tudo o que eu tenho de essência, realmente, eu trouxe de Murici. Não há nada relevante na minha personalidade que não tenha sido criado, gerado, estimulado lá em Murici. Lá em Murici. Então, me diga uma coisa, uma lembrança de Murici que você vai levando na sua dinâmica de vida, na sua evolução de vida, no seu envelhecer como ser humano. Se você fizer um que se chama de uma retrospectiva e você for lá numa memória bem remota sua, qual é a lembrança mais enternecedora que você guarda de Murici? São muitas, doutor Jerônimo, são muitas lembranças. Mas se me fosse dada a condição de escolher apenas uma, eu escolheria a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Graça, os pés da imagem da nossa padroeira.
todo muriciense. Essa imagem lá está ainda Lá hoje. está até hoje, é uma imagem com quase 200 anos, né? Mas todo muriciense, quando sai da nossa terra, né, o grande ponto, a grande referência é a imagem de Nossa Senhora da Graça. Por isso que a cada 2 de fevereiro, quando nós voltamos lá para a procissão da padroeira e para a missa solene, é um momento de muita emoção, é um momento de muito regozijo, porque naquela imagem que por 2 vezes já foi arrastada pelo Rio Mundaú nas cheias, foi, e foi localizada a quilômetros de distância, restaurada na última vez pelo saudoso mestre Deodato, de Marechal Deodoro, que faleceu ano passado, né? Mas aquela imagem, ela é para nós a lembrança, o marco, o símbolo de tudo que existe na cidade, né? A gente lembra ali dos nossos parentes, dos nossos avós, da nossa infância. Aquele é o grande sacrário, mais do que pelo templo onde ela está guardada, mas sobretudo pelo que ela representa no coração de cada um de nós. Meu caro Diogo, mas e a igreja resistiu? A igreja resistiu, milagrosamente, doutor Jerônimo. A água derrubou as casas todas da rua, inclusive a minha, que o senhor conhece, né? Mas a igreja derrubou apenas a parede final da igreja, a parede de trás, justamente onde tinha o altar da padroeira. E foi nessa queda da parede que a imagem saiu, né? A imagem é de madeira, é antiquíssima, é de madeira. Então ela, graças a Deus, não quebrou. Ela rachou apenas o manto, né? E a santa perdeu um olho, que foi aí que nós descobrimos, só nessa grande enchente de 2010, que os olhos eram sobrepostos. Eram olhos de vidro, não eram talhados na madeira. Eram olhos colocados na imagem. E aí ela perdeu um olho, mas aí foi feito um outro e ela está lá bonita para nos abençoar. Diogo, você foi batizado nessa igreja? Fui batizado nessa igreja pelo padre Geraldo Vilas Boas, hoje pároco da igreja de Santa Rita, no Farol, que passou 21 anos como vigário de Murici. Foi o padre que marcou 3 gerações de muricienses. O padre Geraldo casou meus pais. Meu pai foi coroinha dele, ele casou meus pais, me batizou, fez a minha primeira Eucaristia, eu fui coroinha 6 anos dele lá e depois ele foi meu padrinho de crisma. Você tem toda uma vida ali ao derredor daquela santa, né? Sim. Os meus 46 anos, doutor Jerônimo, nunca houve um momento sequer da minha vida em que aquela santa não fosse o destino certo nas minhas angústias, nos meus pedidos, nas minhas dores. Né? Memória recorrente. Eu brinco sempre com o Luiz, meu filho, que eu digo, olha, defunto não tem gosto, né? Então, quando eu morrer, você vai me botar onde quiser, no cemitério de Murici, no de Maceió, onde você quiser, tal. Mas seja onde você for me jogar, primeiro passe comigo pela porta da igreja de Nossa Senhora da Graça. Maravilha. Depois você joga onde você quiser. Onde você quiser. Me diga uma coisa, para a gente evoluir na nossa conversa. A palavra Murici é de origem indígena, né? Indígena. Murici, o Murici, ele é uma planta. É uma planta ou uma fruta? Veja bem, é uma árvore, é uma árvore, né? Da família das malpighiáceas. Isso eu aprendi quando estudei geografia lá em Murici, né? É um fruto agridoce, né, que as pessoas realmente consomem, mas não é lá dos mais saborosos. Mas ele é uma árvore frondosa, né? E foi justamente à sombra dessa árvore que os viajantes que iam para a Imperatriz, hoje União dos Palmares, que era o grande polo comercial, cultural, social da região, paravam no meio do caminho entre Maceió e União, era justamente à sombra dessa árvore. E aí ficou a referência. Vamos nos encontrar onde? No Murici, né? E aí diz a história que um monge, Frei Domingos, né, construiu ao lado desse grande muricizeiro a primeira capela justamente para aproveitar o tráfego das pessoas. Como naturalmente, onde se junta muita gente, se junta logo uma birosca, um pega bêbado, como se diz no interior, o Frei preocupado disse, vou criar aqui uma coisa boa também. Então fez lá a capelinha. E aí começou. Não, essa capelinha original, ela se perdeu no tempo, né? A matriz está próxima, mas não é no local original, não. Outra coisa, meu caríssimo Diógenes Júnior, toda cidade, eu quero crer que o mundo inteiro pensa assim, mas com certeza no Brasil, ela tem filhos ilustres, né? Sim. Então, para os nossos telespectadores, você poderia... Murici, doutor Jerônimo, é uma terra pródiga.
em filhos ilustres. Pequena, uma cidade pequena. Murici não tem a pujança intelectual de uma Viçosa, que já foi chamada Atenas Alagoana, né? Não tem a pujança econômica de um Arapiraca, o segundo município mais próximo. Arapiraca é muito recente, Arapiraca muito recente, da década de 30. Isso. Mas Murici, que é bem mais antigo, né? A história registra que em cerca de 1780 já tinha notícias de habitantes de Murici, né? A cidade mesma, ela foi como vila em 1862, né? Foi tornada independente de União dos Palmares em 1870 e pouco, enfim, é uma cidade antiga já, longeva. Certo. Agora, Murici deu desde o início grandes filhos, né? Grandes filhos. Murici teve, por exemplo, Fausto de Barros, que foi um grande poeta do começo do século XVIII, foi um poeta que era respeitado demais em todo o meio literário alagoano. Teve depois um sobrinho de Fausto de Barros, que foi Tito de Barros. Aliás, você biografou ele. Biografei Tito de Barros. Tito, sobrinho de Fausto, foi um dos fundadores da Academia Alagoana de Letras, foi deputado estadual, foi comandante... Tito de Barros. Foi comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Alagoas, foi intendente de Murici, que era o que seria prefeito hoje, né? E integrou a célebre Expedição Rondon, que desbravou a Amazônia Bravia, né? É de se registrar que quando Tito participou da Expedição Rondon, ele já estava reformado, não tinha obrigação de ir, mas foi num gesto de amor à pátria. Há uma carta que eu reproduzo no meu livro, do Rondon, o célebre marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, escrito de próprio punho para o Tito, reconhecendo os valorosos serviços que ele prestou lá. Ele passou um longo tempo fora de Alagoas. Muito, porque quando ele terminou aqui o mandato de deputado estadual, ele terminou, Jerônimo, decepcionado com a política. E aí foi embora para o Rio de Janeiro, então capital federal. Lá fez um grande sucesso como poeta, que já era consagrado aqui, e terminou os dias lá. Mas Murici deu também Dom Valdir Calheiros de Novaes, arcebispo de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, que teve uma participação decisiva na Igreja Católica. Faleceu há 2 anos, aos 90 e tantos anos, né? Que teve uma participação decisiva, repito, nos áureos tempos em que a Igreja lutou bravamente contra a ditadura militar. Então ele é do Dom Valdir foi perseguido daquela mesma linha, a linha de Dom Helder Câmara, de Dom Aloysio Lochais, de Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Dom Valdir foi uma voz, sobretudo, em favor dos trabalhadores da CSN, a então Companhia Siderúrgica Nacional. Foi um sujeito que marcou, né, história lá. Murici tem também um grande poeta contemporâneo que chama-se Jaci Bezerra, radicado há muito tempo no Recife, mas que é uma das grandes vozes da chamada poesia da geração de 60 no país. Poeta respeitado nacionalmente, muriciense, nascido na usina São Simeão. Meu caríssimo Diógenes Júnior, me permita, você com a sua produção literária, você bem jovem ainda, mas com uma produção literária densa já, significativa, que nós vamos tratar dela daqui a pouco, você também se inclui nesses filhos ilustres, sem falsa modéstia? Eu não diria entre filhos ilustres não, mas eu diria que eu me filio àquele rol dos muricienses que se esforçam, mas eu vou lhe incluir, para honrar a sua terra. Mas você queira ou não, eu vou lhe incluir. E aí dos contemporâneos, doutor Jerônimo, tem muita gente boa, tem muito muriciense. Por exemplo, a minha geração toda aprendeu redação com a professora Osmandina Acioli. Essa é coincidência. A grande mestra Osmandina, que ainda está aí. Essa é um farol que ilumina em plena atividade. Osmandina é muriciense. Qual a idade dela hoje? Osmandina é um pouco mais jovem que meu pai. Sem nenhuma descortesia. Eu não vou cometer a descortesia, mas eu diria que ela tem 60 e poucos anos. Por aí, né? Por aí. Né? Mas ela é famosa. A irmã dela, a professora Edilma Acioli, de Melo Bonfim, professora da universidade, uma das críticas literárias mais respeitadas no Nordeste, produtora de uma vasta obra literária, muriciense como a irmã, né? Nós tivemos na magistratura o doutor Ivan Vasconcelos Brito, o pai, um dos fundadores do SESMAC, professor de Murici, muriciense de 4 Costados. Pois é. Né? Tivemos o primo do doutor Ivan, o professor Luiz Vasconcelos, eterno diretor da Faculdade de Direito do SESMAC. Faleceu horrivelmente ao lado do Eduardo Almeida, atropelados ambos ali na Rua do Sol. Né? E o nosso Eduardo, só alguma informação, ele foi vítima do que se chama de um efeito iatrogênico da medicação, né? O efeito... Lá no hospital, né? O efeito colateral, chamado colateral, mas no caso dele, iatrogênico,
porque é danoso, né, rapaz? Pois é. Luiz Vasconcelos, pai do Luiz Vasconcelos, promotor, exatamente, e avô do Luiz Vasconcelos Neto, brilhante advogado, né? Exatamente. Era um grande muriciense. Então, Murici, eu vou dizer assim de forma silenciosa, sem muito barulho, mas ela tem uma leva de filhos ilustres importantes, né, para Alagoas. Eu posso dizer, doutor Jerônimo, com sincero orgulho, que não há um setor de relevância na sociedade alagoana que não tenha um muriciense dando a sua contribuição. Na medicina, no comércio, na indústria, nas artes plásticas. Maravilha. Né? Então é uma cidade que, graças a Deus e à proteção de Nossa Senhora da Graça, tem dado bons filhos ao estado de Alagoas. Maravilha. Agora, meu caro Diógenes, você como intelectual, eu vou sempre repetir essa expressão aqui, você sob a minha ótica, eu sou uma pessoa que faço constantemente uma análise dos movimentos que estão próximos a mim, movimentos e pessoas. Você é um intelectual. Então eu lhe pergunto, depois eu vou querer colocar, eu vou colocar o ilustre amigo, me permita, para fazer uma análise crítica real de um fato que eu vou trazer à consideração. Como é que você vê o movimento intelectual de Alagoas hoje? Eu estou dizendo porque no finzinho da década de 20 e o começo da década de 30, Alagoas não fazia papel menor diante de nenhum estado da federação. Graciliano Ramos, não é? Jorge de Lima e tantos outros, o Aurélio Buarque, por aí vai. Como é que você vê hoje o movimento cultural de Alagoas? O movimento cultural alagoano, doutor Jerônimo, ele está vivo, pulsante e, felizmente, se renovando cada vez mais. Porque, veja, nós temos aqui intelectuais, escritores da melhor estirpe. Nós temos um poeta chamado Sidney Vanderlei, que o senhor conhece, que eu digo, sem medo de errar, que Sidney é uma das maiores vozes da poesia brasileira contemporânea. Aliás, quem disse isso foi Carlos Drummond de Andrade. Fez um bilhete para o Sidney Vanderlei na década de 90 ainda e disse isso, né? Sidney tem um pecado, ao meu ver, gravíssimo, que é a excessiva timidez, né? Ele não faz nada para divulgar a própria obra. Mas o que nós, os seus leitores, fazemos já é o bastante para que ela seja respeitada e admirada lá fora. Mas e a produção literária nossa, você não acha tímida, não? É tímida, mas está boa, doutor Jerônimo, porque, veja, se nós levarmos em conta, primeiro, a pequenez do nosso estado, né? Segundo, as dificuldades que historicamente nós temos enfrentado, eu digo, sociedade alagoana, né, para o estímulo a essa produção literária, e mais do que o estímulo, para o conhecimento dessa produção. Porque eu digo sempre que as escolas, doutor Jerônimo, elas cometem um erro grave e que sempre é tempo de ser revisto isso, de ser corrigido, né? Que é de não ensinar lá na escola, na primeira infância, sobre os nossos autores. Pois é. Né? É importante que nós conheçamos Jorge de Lima, Graciliano, Carlos Paurilho, mas é importante igualmente que nós pudéssemos conhecer o Sidney Vanderlei, a Ariete Vilela, a Vera Romariz, a Inaura Quixabeira, né? A Solange Lages, a Lisete Lira, cronista extraordinária, o Rostan Lanverli, o Carlos Mero, nosso colega da área jurídica, mas que é uma das inteligências mais fulgurantes que eu tive o prazer de conviver nos meus 46 anos, né? O Carlos Mero é um poeta extraordinário, é um grande autor bem, né? teatral. Ele tem uma peça chamada Sua Excelência a Prostituta, que na geração do meu pai, que é a mesma geração dele, isso foi o maior sucesso aqui. É uma peça atemporal, que a qualquer momento ela será bem vista, né? Cronista danado, um contista extraordinário também, né? Sem contar o método de jurista que ele tem. Então, veja, era muito importante que houvesse, e nós da Academia Alagoana de Letras temos trabalhado num projeto nesse sentido, agora com vistas aos 200 anos de emancipação política de Alagoas, justamente para que a população estudantil tem esse conhecimento, né? Saiba quem é o autor, quem é o escritor. Nós temos o Jucá Santos. Pois é. Rapaz, o Jucá Santos está com 80 e poucos anos, né? O nosso presidente da Academia Maceiense de Letras, da qual eu também honrosamente faço parte, e meu confrade no Instituto Histórico e na Academia Alagoana de Letras. Pois bem, o Jucá continua fazendo sonetos como ninguém mais faz, né? Uma forma que não se perdeu. Eu recebi pelas mãos de seu pai, eu recebi uma obra acho que é a última dele,
do Jucá Santos com sonetos maravilhosos. Pois é, pois é. Então, assim, a gente tem, doutor Gerônimo, muita gente boa. E veja, na poesia, há um movimento de 2, 3 anos que surgiu, chamado Confraria Nós Poetas. Né? Uma turma jovem, certo. Professores universitários, professores de ensino médio, estudantes, profissionais liberais, que começaram a se reunir sob a batuta do Eduardo Profa, que é um querido amigo, e eles têm feito recitais, shows musicais, shows litero-musicais, enfim, no shopping, nas praças, né? Então existem iniciativas. Barulho, tem que fazer barulho. Eles estão fazendo. Deixa eu te dizer uma coisa, você conviveu com 2 grandes poetas, você conviveu, eu digo porque eu vi foto, você bem jovem ainda. Naquela antologia do Cooper. Exatamente. Você conviveu com o Carlos Moliterno e você conviveu com o Jorge Cooper. Jorge Cooper, né? Isso. Mas há um fato que eu queria pegar. Eu li uma obra do Carlos Moliterno, que é... A Ilha. A Ilha. Me diga uma coisa, eu não conheço, olha, eu já li um bocado. Com certeza li menos do que o amigo, não mas já apoiado. Li um bocado. Me diga uma coisa, você conhece alguma coisa por esse Brasil afora mais interessante, mais nobre, vamos chamar assim, do que aquele trabalho do Carlos Moliterno? Não, é interessante isso porque, veja, os dois, o Cooper e o Moliterno, né, eles construíram obras únicas. Eu estive no lançamento com você. Isso, estivemos lá. Né? É interessante isso porque, veja, quando o Moliterno fez A Ilha, década de 50, né, muita gente não compreendeu a poesia do Moliterno. E como o bom vinho, né, ela foi sendo depurada ao correr dos anos. Então, hoje, eu creio que a obra do Moliterno, inclusive nacionalmente, ela tem o reconhecimento. São 20 poemas. Já 20 poemas, né, já foi utilizada no vestibular da universidade. Nenhum. Não, né? Gosto de todos eles e não sei nenhum dos poemas do Moliterno de cor. É interessante isso. Mas os releio sempre, sempre, sempre. Há poucos meses, eu escrevo semanalmente uma crônica para a Gazeta de Alagoas e há poucos meses eu escrevi uma chamada Moliterno, justamente sobre isso. Não era nenhuma data especial, mas é que eu amanheci lembrando realmente daquela figura extraordinária que era o Carlos Moliterno. Pessoa, hein? Moliterno era a figura mais agradável com a qual você poderia conviver. Inteligente, irônico, mordaz, né, que fazia piada com ele próprio, né, um grande apreciador do bom uísque, um grande admirador das belas mulheres, né, um homem eternamente apaixonado, galanteador na expressão exata da palavra. Era um homem completo. Era um homem completo. Ele dizia muito: meu filho, se Deus tivesse me dado 20 centímetros a mais, que ele era baixinho, eu seria o maior conquistador dessa terra. E o Cooper? O Cooper era uma figura diametralmente oposta ao do Moliterno. O Cooper era muito calado, né? Era um sujeito com uma convicção social muito forte e um tanto quanto revoltado com os destinos da humanidade. Né? E o Cooper nunca aceitou a desigualdade social. Ele passou um tempo no Rio de Janeiro. Passou muito tempo no Rio de Janeiro. Eu tenho comigo, doutor Jerônimo, a satisfação de ter promovido o último encontro do Moliterno e do Jorge Cooper. Eles foram muito amigos no começo. Há uma célebre fotografia da última visita que Jorge de Lima fez a Alagoas. Nessa fotografia... Se não me engano, ali na praça ali da na Assembleia. Na Sinimbu. Na Sinimbu, né? Quase de frente à antiga casa dele. Né? Aí estão lá nessa foto Carlos Moliterno, Jorge Cooper, o próprio Jorge de Lima, o grande Arnoldo Jambo. Arnoldo Jambo, E quem é o outro? Aloysio Branco, grande crítico literário. Pois bem, e eles foram amigos muito tempo, depois divergiram. Porque o Moliterno era um homem de direita, era um homem de ideias conservadoras. Certo. E o Cooper era um socialista. E aí eles brigaram, mas brigaram com palavrão, etc. Tal, e passaram 40 anos sem se falar. E no final... 4 décadas, meu amigo. E no final da vida de ambos, eu como era amigo de ambos, e aí eu disse: Cooper, rapaz, vamos trazer o Moliterno aqui. Cooper morava no Trapiche. Vamos trazer, traga aquele carcamano. Aí pronto, eu peguei o Moliterno, eu tinha um Chevette velhinho, peguei o Moliterno na academia, ali de frente ao Tribunal de Justiça, e levei-o à casa do Cooper. Eu tenho essa foto. E aí, como é que foi esse encontro? Rapaz, foi arretado, eles se abraçaram, começaram abespinhados. Teve choração? Não, começaram abespinhados, como diria meu pai, mas depois as coisas foram ficando leve e tal. Não teve choro, mas teve emoção à flor da pele. Maravilha. Grande figura. O Jorge Cooper, o Cooper, veja, a poesia do Cooper é uma poesia também, principalmente para ser sentida, mais do que para ser compreendida, né? O Cooper tem por exemplo, tem um poema chamado Macrobia.
que no livro que ele lançou, ele dedicou a mim esse poema, está lá, para Diógenes Tenório Júnior, em que ele diz: ainda não e todavia já voltei a ser criança, que o passado é que nem o futuro, pois dele não guardo lembrança, e vejo só o dia de hoje, como o via na minha infância. Ainda não e todavia já voltei a ser criança. Isso é fantástico. Maravilha. Isso é fantástico. E ainda mais interessante porque dedicou a você. Pois é. E por que ele dedicou a você? Sabe dizer não, né? Eu, veja bem, eu passei... Isso é uma página belíssima. Eu passei, doutor Jerônimo, 3 anos da minha vida convivendo quase que diariamente com George Cooper. Os anos mais ricos da minha vida intelectual. Até ele morrer em 91. Ele tem um filho que é médico, né? Tem um filho, Charles Cooper, grande poeta. Também. Está radicado em Maragogi há muitos anos já, tal, mas é um grande poeta também. Mas está clinicando? Também clinica. Pois bem, e aí eu ia quase todos os dias, virei office boy do Cooper, era eu que pagava as contas dele no banco, tal. Eu somente estudava, fazia o 2º grau, e aí tinha tempo de fazer isso. Pois bem, e aí, quando eu fiz o meu primeiro livrinho, chamado O Clamor das Pedras, o Cooper foi que fez o prefácio do meu livro. Coisa rara, que ele não gostava de fazer prefácio de livro de ninguém. Mas eu pedi, insisti, e ele fez esse prefácio. Então eu acho que a dedicatória que ele fez para mim foi mais ou menos uma demonstração desse carinho que existia, né, de mim para com ele, um carinho filial, e dele para comigo, eu diria que paternal mesmo. Ele dizia, meu filhinho, eu dizia, meu filhinho, né? Ele tinha umas tiradas extraordinárias. O Cooper se dizia ateu, né? Como eu sou muito católico, ele me chamava de Cristófago. Você é Cristófago, você não come Cristo? É Cristófago, por causa da hóstia, da comunhão, né? E tem um outro poema dele que também é fantástico, que esse foi no final da vida dele, em que ele diz assim: só morto o homem enterra o seu passado, cavalga o dorso do tempo, não olha mais para o lado, faz seu encontro de contas, vai de si mesmo saudado. Isso é lindo, vai de si mesmo saudado. Isso é uma coisa extraordinária. Maravilha. Meu caríssimo Diógenes, nós estamos terminando esse primeiro segmento, mas eu vou retornar ainda com você, lhe provocando sobre a literatura alagoana, com 2 obras que eu queria que você fizesse uma análise crítica, mas eu volto sempre, eu gosto sempre de dizer isso, e me ouça como apenas um admirador, né, da intelectualidade alagoana. É preciso fazer mais barulho. Eu quero mais barulho, eu quero saber de lançamento de livros, eu quero comparecer esse lançamento de livro, porque eu acho que nós temos uma intelectualidade pungente, fértil, mas eu noto, como eu te falei, né? Eu quero uma produção literária mais intensa, gostaria de ver uma produção literária mais intensa. Mas nós voltamos já. Meus caríssimos telespectadores, essa conversa agradável aqui com o nosso Diógenes Júnior, não saiam daí porque nós voltamos já. Muito obrigado, sempre agradecendo pela audiência. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Olá pessoal, preparamos para você um super aulão online para o concurso da UFAL, com resolução de questões e muitas dicas que vão fazer a diferença na sua aprovação. Disponibilizaremos essas videoaulas 2 dias antes da prova, nos dias 19 e 20 de agosto, com material em PDF, para que você possa fazer a revisão de forma mais tranquila e chegar afiado na hora da prova. Preparamos também o super aulão presencial, que acontecerá neste sábado, dia 20 de agosto, véspera da prova, a partir das 8 horas da manhã. Venha para cá, estamos juntos, a hora é agora. Faça já a sua inscrição. Mais informações, www.alagoascursos.com.br ou pelos telefones 3326-1227 e 3336-5864. Alagoas Cursos, preparando para vencer. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você.
Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. O Borrachão você já conhece. Aqui você encontra uma infinidade de produtos sempre com o menor preço. Dá uma olhada. Compressor de ar da Pressure, 24 litros, 116 libras, por apenas R$ 749,90. Tem ainda aspirador industrial da Ride, por apenas R$ 549,90. E na linha automotiva ainda tem para-brisas a partir de R$ 219,90 e você não paga a mão de obra. Corre pro Borrachão, 3336-4646. Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos retornando aqui com o nosso caríssimo Diógenes Tenório Júnior, um intelectual aqui das Alagoas e que está apenas ainda no seu início de produção. E olhe que já é uma produção invejável. Aqui nós temos algumas obras aqui que nós vamos comentar depois. Mas eu queria, meu caríssimo Diógenes, eu separei aqui, porque são duas obras que eu li, e eu gostaria que você fizesse uma análise para a gente, e já reclamando porque pouca gente tem conhecimento dessas duas obras, ou leu essas duas obras. Eu posso dizer isso de cadeira. Uma é uma obra do Douglas Aprato, intitulada Uma Tragédia do Populismo. Demais. Você conhece, a Tragédia do Populismo. E a outra é do nosso Luiz Nogueira, chama-se A Solidão dos Espaços Políticos. Como é que você faz uma análise crítica dessas duas obras? Gostaria que você comentasse cada uma, ainda que brevemente, mas cada uma de per si. Você pensou, doutor Jerônimo, duas obras que eu diria que são obras seminais para a compreensão da sociedade alagoana. Né? O Douglas Aprato Tenório, também meu confrade da Academia Alagoana de Letras e do Instituto Histórico, é sem dúvida o historiador mais respeitado do nosso estado e aquele que tem mais densidade intelectual, né? E esse livro, A Tragédia do Populismo, é um livro em que o Douglas faz não somente a análise daquele período do governo Muniz Falcão, né? Um governo de muita conturbação, né, aqui no estado de Alagoas, mas ele faz principalmente um estudo do que levou àquele estado de coisas, né? O Muniz Falcão, que como nós sabemos não era alagoano, né, veio de fora para cá como delegado regional do trabalho, né? E aí foi aquele grande fenômeno político eleitoral que nós todos conhecemos. Não somos contemporâneos desse período, mas aprendemos com os livros. Pois bem, mas apesar disso aí, daí a tragédia do populismo, né? Porque junto com a popularidade do Muniz veio toda aquela carga da violência política tal, que aflorou mais do que nunca naquele momento. Então o Douglas faz essa análise. Um belíssimo trabalho. Um belíssimo trabalho que eu acho, doutor Jerônimo, que é essencial para que nós possamos compreender o modus de se fazer política até hoje imperante no estado de Alagoas. Essa obra está sendo ainda vendida aí? Eu acho que o Douglas fez apenas uma segunda edição dessa obra e não tenho conhecimento de que tenha vindo outra edição. Já se faz necessário que ela seja reeditada. Até dou essa sugestão ao magnífico reitor do SESMAC, o nosso querido Dr. João Sampaio, que é editora do SESMAC, possa fazer uma edição nova, ampliada, revisada dessa obra e com ampla divulgação. Os estudantes de Alagoas, principalmente a juventude alagoana, precisa ler essa obra. O outro livro, A Solidão dos Espaços Políticos, do Luiz Nogueira Barros, é uma obra igualmente extraordinária. O Nogueira é um intelectual denso também, né? Um intelectual forjado e formado nas grandes leituras que fez ao longo da vida, médico de formação, militante da esquerda, né? Mas um homem que tem um senso crítico e uma capacidade de análise extraordinárias. E nesse livro ele mostra justamente isso, dentre outras coisas, né? Como essas grandes lideranças, principalmente as dessa época... É uma tese, Muniz, né? Exatamente, Muniz, Silvestre e tal, né? É interessante que eles não eram
representantes de um grupo, eles eram figuras solitárias, né? Exatamente. Eram solitárias. O poder era deles, a liderança era deles, né? E isso ao mesmo tempo... E não deixaram filhos homens. Exatamente. Ao mesmo tempo em que isso foi a grande força que eles tinham, isso foi também, sob certo aspecto, a tragédia de cada um deles. Porque eles não deixaram filhos homens, não deixaram sucessores. Exatamente. Né? Interessante. Essa é a tese do nosso Luiz Nogueira. A tese do Nogueira aí. É um livro também muito importante de ser lido. Agora, deixa eu lhe contar, só para a gente levar ao conhecimento dos nossos telespectadores, e eu não sei se você tem conhecimento disso, que foi um fato assim, que isolado, e que eu aprendi aquilo. Eu encontrei com o nosso Luiz Nogueira um dia, é um negócio interessante. A filha do Nogueira, inclusive, foi entrevistada por você aqui. A doutora Valéria. A Valéria. Médica, uma pessoa com uma capacidade de explanação de uma parte complicada da medicina, que é a neurologia. Isso. Importantíssimo. Mas deixa eu te falar, eu encontrei com o nosso caríssimo Luiz Nogueira, isso há muitos anos atrás, eu diria mais de 10 anos, e relatei um fato. Nós tínhamos 2 amigos em comum. Repare que coisa interessante, viu? Veja a síntese que o nosso Nogueira fez. Então eu disse, olha, fulano de tal me relatou que a pessoa de Paulo, vamos dizer assim, o nome Paulo, está meio aborrecido porque o nosso amigo, o primeiro nosso amigo, perguntou a Paulo, você vai se candidatar a vereador? Ele disse, não vou não. Pronto. Nesse ínter e nesse meio tempo, uma outra pessoa pediu o voto desse amigo e ele empenhou a palavra. Quando o Paulo, né, que tinha dito que não seria, veio dizer que era candidato, aí ele disse, rapaz, eu agora já tenho um compromisso com o fulano e tal. Pronto, isso gerou uma certa insatisfação. E eu relatei esse fato ao nosso amigo Nogueira. E Nogueira disse essa frase lapidar que eu deixo para os nossos telespectadores. E se você não conhece, eu deixo para você também. Aí o Nogueira parou assim e disse, Jerônimo, agora é preciso que as pessoas compreendam o seguinte: os nossos amigos não estão à nossa disposição todo o tempo. Muito bom. E nem por isso deixam de ser nossos amigos. Muito bom. Não é verdade? Muito bom. Muito bom. Sábio. Não é verdade? E eu estou aí, Nogueira, às vezes quando eu encontro com ele, ele tem uma produção muito boa no Instituto Histórico Geográfico. Muito. O Nogueira, ele é o secretário do Instituto Histórico, secretário perpétuo, né? E Nogueira fez, inclusive, doutor Gerando, recentemente, um trabalho que ainda não foi reconhecido como deveria. Ele fez a compilação de todas as falas provinciais, dos presidentes provinciais. Ele me deu. 3 volumes já. Exatamente. Né? Veja, aquilo é uma coisa extraordinária. Verdade. Né? É para nós que gostamos de ler mesmo, porque pode parecer maçante à primeira vista. Mas, por exemplo, que tudo que é de Murici me interessa. Eu achei ali coisas extraordinárias. O sujeito falando do surto de cólera morbo que teve na zona da Mata Alagoana, 1860, as verbas que iam ser destinadas, a construção do cemitério e tal. Então é uma obra realmente e trabalho dele. Então, eu lhe pergunto ao seu seguinte, o que é o Instituto Histórico? Ele é do final da 1869. 69, a inauguração. Ou seja, é só um pouquinho mais novo que a Murici. Sim. Né? Então o Instituto Histórico, o que é o Instituto Histórico na sua essência e de que ele se mantém, hein? O Instituto Histórico, doutor Jerônimo, ele é o guardião, né, da memória viva das Alagoas. Ele sempre foi chamado, inclusive, a Casa das Alagoas, né? Porque desde 1869 ele tem sido o lugar onde se guardam todas essas coisas que forjaram o nosso Estado. Nós temos lá aquelas urnas funerárias indígenas do século XVIII, aqueles grilhões, com os esqueletos lá dentro dos índios. Temos peças da escravidão, temos um tronco, inclusive, que foi de Murici, de um engenho de Murici, onde os presos, os negros, ficavam aprisionados. Com aqueles grilhões, inclusive. Com aqueles grilhões. Temos armas e vestimentas do Lampião, não é somente dos caras, do próprio Lampião, né? Temos a coleção Perseverança, que é a maior coleção de objetos afros do Brasil e uma das maiores da América Latina. Quando houve aqui, você sabe disso, o famoso quebra de Xangô,
1912, o governador Fernando Lima mandou... Fernando escreveu uma obra escreveu uma obra sobre isso. Mandou quebrar todos os terreiros. Muitas dessas peças foram preservadas lá no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. A hemeroteca, a coleção de jornais, é uma coisa extraordinária. A coleção de cartões postais, doutor Jerônimo, é um tesouro. O Douglas, inclusive, tem um livro chamado Cartografia Alagoana, né, que é justamente com postais de lá. Então, assim, é um tesouro inestimável que nós temos lá. O Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas não tem, ao meu sentir, o apoio que deveria ter das instituições públicas, mas recebe uma subvenção do Estado, que é o que faz com que as coisas mais urgentes sejam sanadas. E todos nós, os 60... E as pinturas lá? Os 60 membros do Instituto, né, nós pagamos um valor mensal, que é o que ajuda na manutenção. O Instituto já fez parcerias com iniciativa privada. Casa Jardim, por exemplo, é importante que se registre o Luiz Jardim, nosso amigo, né, com uma sensibilidade muito grande. Mais de uma vez já pintou o prédio todo e quando nós passamos lá, vemos lá apoio da Casa Jardim, né? A cooperativa dos usineiros sempre ajudou lá. Então, são pessoas que veem a importância que tem isso. Nós temos, Jerônimo, no Instituto Histórico, um projeto extraordinário que, aliás, eu faço uma reclamação que nunca vi Vossa Excelência lá, né? Que é o concerto aos domingos, né? No primeiro domingo de cada mês, nós temos lá 1 hora das 9 às 10, de música clássica, coordenado pela pianista Selma Teixeira Brito, né, a grande embaixadora desse projeto, e que traz tanto pessoas extraordinárias, por exemplo, um dos outros foi a pianista Eliana Caldas, de Recife, que é uma virtuosa internacionalmente conhecida. Mas eu vou me penitenciar dessa falta. Como alagoanos, tivemos também 2 meses atrás o Felipe Oliveira, que é um grande barítono nosso, que está cantando, meu amigo, na Alemanha, numa orquestra lá num grupo de música da Alemanha, entendeu? E sem contar as nossas bandas de música, de Marechal Deodoro, de Piaçabuçu, né? Então, assim, é uma casa que merece ser visitada. Maravilha. O meu caríssimo Diógenes, antes da gente passar adiante, eu tenho outro assunto momentoso para tratar com um amigo, você me presenteou agora com essa obra que eu lhe confesso eu não conhecia. E eu acho que a imensa sociedade alagoana, a imensa maioria dos integrantes da sociedade também desconhece essa biografia de Tavares Bastos, né? Ele morreu precocemente, né? Tavares Bastos foi um dos grandes alagoanos, né? Morreu com 30 e poucos anos de idade, né? Ele morreu na França. Morreu na França, né? Tendo tido uma participação importantíssima em diversos movimentos nacionais, né? Foi parlamentar do nosso Estado, daí a Assembleia Legislativa ser conhecida como a Casa de Tavares Bastos. Esta obra, inclusive, é uma reedição que foi realizada pela Assembleia Legislativa para comemorar os 170 anos de nascimento do Tavares Bastos, né? E é uma obra que foi distribuída para as escolas. Não está sendo vendida, né? Não, mas ainda há vários exemplares na Assembleia e quem quer que tenha interesse em adquirir essa obra pode procurar a Assembleia Legislativa, o chefe de gabinete da presidência, que com o maior prazer será entregue, porque é uma obra para ser divulgada em toda Alagoas. Ô, Diógenes, você tem aqui, rapaz, você conseguiu reunir, você já fez uma reunião de suas poesias, né? Manhã de Maio, como é que foi isso, hein? Veja, eu tenho uma produção, doutor Jerônimo, já de 8 livros lançados. Desses 8, 2 são de poesia. E somados esses 2 livros, que já fazia algum tempo que tinha saído da edição, e poemas que eu tinha mais recentes, 2 anos atrás, nós publicamos esse livro, chamado Manhã de Maio. Manhã de Maio porque eu nasci numa manhã de maio. De maio, né? E aí eu quis dizer com isso que a poesia nasceu comigo. Né? A poesia que está em mim nasceu comigo. E é uma compilação dos poemas que eu publiquei nesses 2 livros e de outros que haviam saído em jornais, haviam vencido alguns concursos literários. Foi uma forma de registrar todo esse meu fazer poético. Ô, Diógenes, mas aqui folheando rapidamente, eu peguei aqui uma construção sua chamada Piscina. Eu gosto. E você disso. diz aqui, olha, na piscina da existência toda água é renovada, vai-se a antiga da inocência e vem a nova maculada. É verdade. Como é que é isso, hein? Porque, veja, na piscina, doutor Geraldo, na piscina que nós conhecemos, na piscina objeto, né, sempre se troca a água que está lá, suja, cheia de detritos, por uma água pura, limpa, nova, né?
A mim, me parece que na nossa vida não é assim que acontece, infelizmente. Porque a gente perde dentro de nós toda aquela pureza que nós tínhamos quando criança, né? Todos os sonhos pueris, né? E infelizmente nós vamos sendo renovados por uma água que vem maculada assim, vem maculada pelas dores que a gente sente, pelas decepções que a gente amarga, né? Pelos desencantos que a gente sofre. Então eu acho que dá-se o contrário, por isso que eu quis versejar dessa maneira. E eu aproveito para te dizer uma coisa, você sabe que meu pai é uma memória recorrente, e hoje às vezes sozinho com os meus pensamentos, eu chego à conclusão que meu pai não me disse tudo. Eu não sei se ele não me disse tudo para me proteger, ou ele não me disse tudo porque esqueceu, ou porque achou que era irrelevante. Eu de quando em vez sou pego numa perplexidade com o comportamento do Walter, do meu semelhante, porque se meu pai tivesse me avisado, eu não teria ficado naquele estado de perplexidade. Você tem também esse sentimento ou não? Tenho sempre. É interessante, há um livro que, se você não leu, deve ler rápido, chamado Graciliano, Retrato Fragmentado, do Ricardo Ramos, filho dele. Do filho dele, né? É um depoimento extraordinário, extraordinário. É a biografia do Graciliano, mas é uma biografia sentimental, e principalmente sob a ótica do filho. Neste livro do JJ Calmon de Passos, que há pouco você me mostrou, o prefácio, eu vi, é feito por o filho dele, do Calmon. E o filho do Calmon diz no primeiro parágrafo aí desse prefácio: nunca tive muita proximidade com meu pai, nunca fomos íntimos, falávamos sobre literatura, sociologia e tal, mas sobre as nossas dores, nossos desejos, não. Eu acho que isso é uma tônica da relação de pai e filho. Como o pai que eu sou hoje, eu acho isso, que a gente termina, como meu pai fez comigo, o seu haverá de ter feito com você, né? A gente termina querendo poupar os nossos filhos, né, de certas coisas que infelizmente, eles vão ter que sentir na pele. A pusilanimidade, o mau caratismo, a fraqueza, a tibieza de quem diz uma coisa no olho e é capaz de você, dando as costas, trair absurdamente, né? Mas infelizmente, doutor Jerônimo, é dessa massa que é feita a nossa triste condição humana. Você digerir isso com calma? Com calma não. Eu tenho uma gastrite de estimação que certamente é herança dessas pancadas que a vida dá. Drummond diz em um dos seus versos que a gente não morre da morte morrida. A gente só morre da vida vivida. E é verdade. O saudoso Alfredo Gaspar de Mendonça, né, que há 2 anos nós comemoramos o centenário dele, eu tive o prazer de publicar uma página no Caderno Saber. O doutor Carlos Mendonça, meu querido amigo, colega de Academia Lagoana de Letras, ele dizia muito isso. Olha, meu pai sempre dizia isso. A gente não morre de uma raiva, de uma decepção, mas a gente morre de muitas raivas acumuladas, de decepções acumuladas. Ele próprio, Alfredo, morreu de um infarto fulminante, né, quando estava em pleno vigor intelectual, apesar de já ter 70 anos de idade. 70 anos é um garoto. Um garoto. E ele, sobretudo, né, que tinha um vigor muito grande. Mas é isso, eu acho que a vida, doutor Jerônimo, ela vai nos machucando muito. Daí a importância que eu considero cada vez mais vital da poesia, das artes, de maneira geral, na vida humana. O meu caríssimo Diógenes, deixa eu só agora, para a gente não perder tempo, eu ainda tenho alguns temas para te provocar, deixa eu só te fazer uma colocação, lhe levar ao conhecimento de um fato, você tem conhecimento com certeza, eu queria que você analisasse isso, porque aqui na terrinha é diferente. Eu fui outro dia a João Pessoa, e como eu não queria fazer o programa que o grupo estava fazendo, então eu fui ao Tribunal de Justiça. E quando eu cheguei no Tribunal de Justiça da Paraíba, me identifiquei como juiz, o rapaz me recebeu de forma muito elegante e disse: o senhor não quer conhecer a cripta, não? Eu disse: a cripta? O que é que tem aqui? Então, quando eu desci e fui conhecer a cripta, é lá que estão os restos mortais de Epitácio Pessoa e da mulher dele, do presidente Epitácio Pessoa e da mulher. E um ambiente bonito, ambiente assim, penumbroso, mas um ambiente que lhe remete para um ambiente também muito solene. Por que em Alagoas não temos isso? Por exemplo, você vê, nós não temos... Eu estou falando do Tribunal de Justiça, mas poderia ser qualquer outro prédio, poderia ser o Palácio. Você não tem... Nós temos grandes nomes. Por que não trazer os gestos mortais, por exemplo, Graciliano Ramos, como uma referência, Pontes de Miranda, como uma referência, e tantos outros, estou citando esse só. Por
que é que você acha que é isso, hein? Você não acha que o Instituto Histórico poderia encampar um movimento desse, não? Encampar, sim. É pena que o Instituto não tenha condições de fazê-lo. Sim, né? Financeiramente Isso. Aqui não. Mas é necessário. Nós precisamos, doutor Jerônimo, o resgate da memória desses que nos precederam, né, é sempre um gesto, não somente de reconhecimento ao que eles fizeram, mas, sobretudo, um gesto nosso, dos contemporâneos, de apontar para o que é que nós esperamos no amanhã. Né? Nós temos, por exemplo, só para citar na área jurídica, como o senhor já mencionou aí, nós temos o Ponte de Miranda, né, que é uma referência até hoje mundial. Veja, nós temos uma figura, doutor Jerônimo, que nós convivemos ainda com ele, que foi o doutor Silvio de Macedo, que é um homem respeitado nacionalmente. Verdade. Né? Produziu uma obra vastíssima, respeitado nacionalmente, e Silvio é um dos mais injustamente esquecidos. Né? Injustamente esquecidos. Nós tivemos na magistratura, a exemplo de Alfredo Gaspar de Mendonça, um homem da estatura de um Moura Castro, cujos votos eram citados no Supremo Tribunal Federal. Né? Nós tivemos um Augusto Galvão, o velho Augusto Galvão. Né? Nós tivemos, dentre os mais contemporâneos, um Olavo Caé, né, que foi uma pessoa que marcou a passagem dele. Esse eu conheci ainda no comércio. Pois é, eu também, no comércio, sempre impecavelmente vestido ali, né, de paletó e tal. Então, assim, é preciso que a gente tenha esse cuidado, é preciso que Alagoas tenha esse carinho, eu ouso usar essa expressão, esse carinho, esse afeto, né, com aqueles que deram tanto, e veja, e que deram com a sua vida. E que são referência. E que são referência. Você falou aí do desembargador Augusto Galvão, no encontro dos desembargadores do Brasil, isso em 1953, ficaram célebres os debates entre ele e Leão Starling, de Minas Gerais. Eu tenho uma obra em casa de processo penal, onde você vê, isso veio dos anais desse encontro, a troca de ideias entre ele e Leão Starling, memoráveis até hoje, são lembrados. Do Augusto Galvão. Do Augusto Galvão, pois é. Então, é essa riqueza que eu acho que nós temos, eu digo os contemporâneos, né? Uma obrigação moral com aquela geração que virá depois de nós. Né? A gente tem que resgatar isso e tem que deixar sempre lembrados. Pois é. Agora, já entrando numa fase final da nossa conversa tão agradável, tão dinâmica, essa conversa nossa, agora me diz uma coisa, meu caríssimo Diógenes Júnior, meu caríssimo Diógenes, como é que você vê o dilema ético, né? Você como intelectual, como é que você vê o dilema ético porque passa o nosso povo? E eu estou dizendo, evidenciando aqui as Alagoas, a nossa juventude, vendo essa coisa complicadíssima, essa esbórnia moral, essa que é a expressão. Como é que vocês, intelectuais, agora eu não estou me dirigindo ao Diógenes, estou me dirigindo ao grupo de intelectuais que você faz parte. Esse assunto deve ser tema nas suas reuniões. Como é que você vê isso, Diógenes? Doutor Jerônimo, eu acho que essa é uma situação que preocupa a todos nós, né? A todo cidadão. Nós temos a consciência, a convicção de que quando o mau exemplo, né, ele vem das esferas mais altas, naturalmente isso tem um efeito cascata que contamina, isso, né? Reconheço e lamento demais isso. Isso contamina demais, né, as esferas que estão abaixo. Entretanto, eu sou daqueles que acreditam, amigo, que não é apenas o mau exemplo que nos é dado diariamente pelas figuras públicas, né, que deve nos preocupar, não. O que deve nos preocupar é o mau exemplo como um todo. Porque às vezes, doutor Jerônimo, o cidadão, ele tem uma hipocrisia muito grande de querer exigir, por exemplo, da autoridade uma certa conduta que ele não tem essa conduta na sua vida privada. Né? É o sujeito que, por ser juiz de direito, por exemplo, quer dar uma carteirada numa fila porque não pode esperar ali para ser atendido como todo cidadão está sendo atendido. Isso? Infelizmente existe. Infelizmente existe. Mas é coisa isolada. É pontual, mas é esse que é o isolado, doutor. Sou eu que chego lá e digo, eu vou ser rapidinho aqui para tirar um extrato bancário e ponho o meu carro na vaga reservada ao deficiente físico. Eu tenho chamado a atenção disso aqui. Eu acredito no que leio, viu? Isso. Eu acredito em dar atenção. Não pise na grama, eu não piso mesmo, não. É proibido estacionar, é proibido estacionar. Né? Sou eu que tenho o empregado doméstico e não tenho a carteira assinada.
amor de que é Deus, obrigação pelo legal. amor de Deus. Né? Então, veja, eu acho que, na verdade, amigo, nós precisamos fazer da ética, mais do que uma palavra que brilha num discurso bem empolado, uma coisa que se transforme em concretude no gesto diário. Como é que você pode entender isso? Se você puder me desvendar para os nossos telespectadores e para mim, como é que eu posso conviver? Eu com um servidor da minha casa, como é que eu posso conviver explorando ele? Não há justificativa. E a consciência não tem um remorso? Exatamente, não é isso que eu digo. Então veja, é preciso que a gente tenha e pegue dessa verdadeira sacudida que a sociedade está passando, e está, de fato está. Nós vivemos um momento em que há muito pouco tempo nós não poderíamos imaginar. Eu não me lembro disso. Não poderíamos imaginar. É preciso que a gente faça disso a reflexão. Porque eu ainda acho, amigo, que apesar de todas essas circunstâncias, né, nós caminhamos para dias melhores. Sem dúvida. Eu sou um crente nos destinos da humanidade. Eu tenho um filho adolescente com 17 anos, convivo com essa geração dele a vida toda, desde que ele nasceu, né, e posso afirmar que nós estamos formando uma geração de seres humanos bem melhores do que nós. Tá? Bem melhores do que nós. Né? Me diga uma coisa, me chama a atenção. Todos os dias nós estamos vendo pelos meios de comunicação uma autoridade sendo flagrada em mau comportamento. Todos os dias. E reitera aquilo, não existe o que se chama de assimilação pelo exemplo, não. Por exemplo, o indivíduo é prefeito. Vê o prefeito sendo encarcerado, sendo preso, sendo jogado aí para a opinião pública. Aí, uma semana cai outro, no outro dia cai outro. Como é que essa reiteração de condutas horripilentas, como é que você vê isso, hein? Esse não aprendizado? Na minha terra, na minha pequena Murici, eu aprendi que o uso do cachimbo faz a boca torta, né? Então é isso, amigo. Eu acho que as pessoas, às vezes, não têm a consciência de que os tempos mudaram. Essas eleições, né, foram muito sintomáticas para mostrar que nem sempre a velha forma prevalece. Então hoje nós temos uma imprensa absolutamente livre, nós temos um cidadão, né, com celular que filma, fotografa e grava, cada um tem um aparelho desse à mão, nós temos a sociedade civil organizada cada vez mais exigente. Então, de fato, eu acho que a cada um, principalmente aqueles que exercem a função pública, sempre é exigida uma postura condizente com os princípios legais e morais. Sempre, claro, com o cuidado para nós não embarcarmos num certo maniqueísmo. Eu tenho muito medo, doutor Jerônimo, de carimbos, né, de rótulos. Certo. Fulano presta, fulano não presta. Fulano é bom, fulano é ruim. Eu não sei se é porque eu enxergo em mim mesmo tantos defeitos, entendeu? E tantos senões que eu não acho mais em condições de botar dedo em riste para acusar ninguém do que quer que seja. Mas não chegamos a tanto. Mas é isso que eu ia dizer. Nós temos um limite ético, né? Porque o errar, o claudicar, é próprio da natureza humana. Quando eu era criança, tinha na minha casa um quadro que meu pai mandou emoldurar. Eu não me lembro mais do autor da frase, mas lembro da frase, que dizia assim: é tão difícil julgar os homens que até mesmo Deus, para fazê-lo, espera primeiro que eles morram. Esse quadro era na minha sala principal da minha casa de Murici. E realmente é verdade. Hoje, depois de adulto, já caminhando para a terceira idade, é que eu mais me convenço do acerto dessa frase, né? Mas é preciso que a gente, sem esse dedo em riste, que a gente tenha noção desse limite, né? Desse limite ético. Perfeito. E eu acho que aquela velha sentença de Ulpiano, né, de dar a cada um o que é seu, né, ser justo. Ser justo, eu acho que esse é um grande padrão de comportamento. Maravilha. Meu caríssimo Diógenes Júnior, meu caríssimo Diógenes Tenório, meu caríssimo, agora vou dizer já no final do programa, meu caríssimo Dioginho, como nós nos tratamos, chegamos ao final da nossa conversa tão agradável e tão enriquecedora e que vai marcar o nosso programa nessa sua existência. Eu quero deixá-lo à vontade para saudar, por último, os nossos telespectadores, mas deixando uma mensagem, como você disse, que você acredita que a humanidade vai melhorar. Então eu quero que você lance uma mensagem para que nós saiamos daqui, na sua palavra, na convicção de que você é um homem de bem, é um intelectual. O que você está dizendo vai servir de alento para nós. Por favor. Eu quero agradecer a sua oportunidade desse momento tão enriquecedor
E eu gostaria de fazer esse apelo aos alagoanos, a cada um em particular, né, de que nós pudéssemos amar cada vez mais esse nosso estado, que nós pudéssemos cultivar o que ele tem de bom. Chega de jogar pedra, de falar das coisas ruins, vamos corrigir essas coisas ruins, vamos exaltar o que há de bom e vamos, sobretudo, construir para as gerações que vêm depois de nós, né, aquele estado que parece ser o ideal para cada um de nós. Eu nasci aqui, vivo aqui e pretendo encerrar os meus dias nessa terra. E gostaria muito que a geração dos meus netos pudesse, como nós estamos aqui hoje, nos orgulhando de tantos alagoanos que passaram, essa geração que vai vir pudesse se orgulhar também da geração que está hoje, que é a nossa geração. E isso está nas nossas mãos e compete a cada um de nós. Maravilha. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter estado aqui no nosso ambiente, aqui do Momento Jurídico. Que você tenha muito sucesso, mais do que já tem na vida, que Deus lhe acompanhe e que você ainda permaneça entre nós por muitos e muitos anos. Amém. Muito obrigado. Você, muito obrigado. Meus caríssimos telespectadores, sempre agradecendo a honrosa audiência e já convocando para o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.